Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast e ainda falando de saúde. Eu tenho uma convidada especial, a fisioterapeuta formada pela Unesp, Thaís Pedowski, que vai falar de medicina chinesa e acupuntura, assuntos que me interessam muito. Thaís, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço muito mesmo o convite. Foi um prazer poder estar aqui. Eu tenho muitas curiosidades, eu acho que as pessoas também, né? A gente veio falando de acupuntura e não é algo tão antigo. Eu me lembro que cerca de mais ou menos, acho que se eu não me engano, uns 10 anos, os convênios passaram a aceitar a acupuntura como um processo já dentro da medicina tradicional, né? Isso é um grande avanço. Mas me fala um pouco mais. Você fez uma especialização na China, é isso? Então, eu sou fisioterapeuta e tenho pós-graduação em acupuntura, então medicina chinesa, né? Que é um complexo de tudo junto e ramificações, né? Então, a acupuntura é como se fosse uma das partes da medicina chinesa. E aí, depois que eu terminei essa pós-graduação aqui, em São Paulo, eu fui para a China, fui para Pequim, morei lá em Pequim por 40 dias, para trabalhar no hospital, para colocar tudo isso em prática e realmente checar se estava certo o que eu tinha aprendido por aqui, né? Ou seja, você foi validar tudo. Muito interessante isso. E aí, depois que eu terminei, eu voltei para São Paulo e realmente, assim, é muito interessante que tudo que eu aprendi realmente é o que eles falam e praticam lá, né? A gente realmente recebeu essa medicina, vamos falar assim, por aqui há pouco tempo, e ainda bem que há 10 anos, mais ou menos, realmente está disponível no sistema público de saúde até. É verdade, está no sistema público de saúde também, e eu acho que poucas pessoas sabem disso, né? Sim, e é muito importante. Já tem essa técnica disponível para a população. Mas é uma medicina que data de 5.000 anos. Meu Deus, né? Quanto tempo para a gente conseguir integrar isso com a medicina tradicional, né? E é uma coisa que faz muito bem, né? Assim, até onde eu entendo, pouco que eu conheço, que a gente vai explorar aqui, né, Thaís? Você vê, 5.000 anos a gente tem, e agora, cerca de mais ou menos 10 anos, a gente vem ter na saúde, né, pelos convênios, né? E também no sistema público de saúde. Isso é muito interessante. Qualquer pessoa, então, pode ter acesso, né? Sim. Uma outra curiosidade que eu tenho, as pessoas falam, eu tenho medo porque são agulhas e fura e não sei o quê. Como é que é esse processo, né? Como é que você faz, você entende quem é essa pessoa, você faz uma anamnésia para depois você entender os pontos? Fala um pouco sobre isso. Tá, então quando o paciente chega, né, para fazer a sessão comigo, ele já sabe, de certa forma, que vai passar pela sessão de acupuntura, né, geralmente, que é a técnica mais usual, né, da medicina chinesa, é o recurso que a gente mais utiliza. Tanto que a gente fala, vou fazer acupuntura e muito menos vou fazer uma sessão de medicina chinesa, né? Então é como se fosse uma especialidade. Chegando, a gente faz uma anamnese, então a pessoa vai me contar o que está acontecendo com ela, quais são as queixas, o porquê que ela chegou no consultório. 80% dos pacientes chegam por dor mesmo. Dor física mesmo, músculo-esquelética. Mas tem outros pacientes que chegam com outros diagnósticos, com outras percepções, uma gastrite, uma ansiedade, uma depressão, insônia, dificuldade de... eu ia falar de dificuldade de dormir, mas, né? Inúmeras questões que a gente começa percebendo que vão gerando conflitos, desconfortos na vida dela. Então, ela vai me contar o que está acontecendo. Entendi. A pessoa chega com uma dor, porque o corpo está falando de alguma forma, né? Que é uma coisa que eu gosto sempre de falar, e eu acredito muito, né? Eu acho que o corpo, quando ele fala, é porque as emoções não tiveram passagem de alguma forma. Ou eu não me expressei, eu me expressei excessivamente, enfim, uma emoção não tá boa, e o corpo começa a falar. Sim. Úlcera, dores de estômago, dor na coluna, e aí vai todas essas doenças. E aí a minha pergunta, Thaís, você já me explicou que são agulhas, mas eu acho que é um processo subcutâneo. Você atinge os nervos que falam com o cérebro? É só uma dúvida, eu vou perguntar como, de fato, as pessoas estão ouvindo e elas talvez tenham essas dúvidas, tá? Sim. E aí, nesse processo, eu geralmente pergunto para as pessoas se elas já fizeram, se elas têm medo de agulha, se elas não têm. E aí a gente conversa um pouquinho para explicar e para aí passar para a parte das agulhas.
Existem recursos da gente trabalhar o que a gente precisa sem agulhas, caso a pessoa precise, né, tenha medo, enfim. Mas, geralmente, a gente vai usar o recurso da agulha, porque o recurso da agulha ele vai ser muito benéfico, porque ele aprofunda, geralmente, até a musculatura, a parte da musculatura, então ele passa a pele Então, chegando... pega a musculatura. Pega a musculatura. Sim. Mas não pega especificamente no nervo. A gente vai pegar uma região, uma área onde existe inervação ali, e naquela inervação, aquele estímulo vai ser levado ao cérebro, né? Então, não vai pegar um nervo em si, porque quando a gente pega um nervo com a agulha, até dá meio que um choquinho. Sim. E uma coisa que as pessoas perguntam muito é se a acupuntura dói. Gente, eu falo que a acupuntura dói sim, porque a gente está colocando uma agulha dentro do corpo. Mas é uma agulha super fininha, ela é fininha, tipo, tanto quanto o cabelo. Ela é 10 vezes mais fina do que uma agulha de tirar sangue, tipo, ela é realmente bem fininha. Mas o grande ponto dói porque o seu corpo vai sentir aquele estímulo, e é o que a gente quer, mas ele não vai ficar doendo. Sim. Então, a ideia é que não perdure aquela sensação. Então, é só um desconforto da picadinha. E naquele momento, né? É pontual. Eu fiz algumas vezes acupuntura e realmente aquela dorzinha na hora, mas depois o benefício é muito grande, Sim. depois vale muito a pena, né? Sim. É muito interessante isso. E uma outra dúvida que eu tenho, basicamente a acupuntura trata tudo, Thaís. Então, assim, a obesidade, tô com problema de dificuldade de perder peso, tenho insônia, tenho um nível de ansiedade altíssimo. Tenho raiva. Trata também. Quer dizer, basicamente a acupuntura, ela atua em todo o seu corpo. Você consegue tratar tudo com a acupuntura, né? E aí, sabe qual que é a minha grande dúvida? Eu sou uma pessoa que já fiz uso de acupuntura. Tá. Em diferentes situações, tá? Já tive um problema de dor nessa região do pescoço e as agulhas ajudaram, enfim. Já tive outras questões de ansiedade, a maior parte das vezes foi ansiedade. Então, eu sou um elemento vivo que diz que a acupuntura funciona, porque funciona. Lógico, a ansiedade é algo que eu tenho que viver e aprender a administrar a ansiedade, mas ela funciona, ela é muito boa. Mas eu ainda vejo que a maior parte das pessoas ou não tem informação ou não tem acesso. Qual dos dois você acha que pega mais? Eu acho que informação. Informação. Eu imaginei. Informação é algo que liberta. Informação, né, te traz consciência, ampliação de consciência. Quando você sabe, tudo muda, né? Às vezes, o investimento, as pessoas acham tão... não desconhecem, na verdade, né? Você gasta, às vezes, muito mais numa farmácia tradicional, comprando antibióticos, uma série de remédios, quando uma sessão de acupuntura, ela vai te dar um efeito tão bom ou melhor, e ainda de longo prazo, né? Sim. Como é que eu posso dizer? Processo de cura, muitas vezes, dependendo do que, né? Porque você vai também tentar olhar as questões emocionais, tô certa? Sim. Para poder dar, inclusive, o tratamento adequado. Sim. Na medicina chinesa, né, vamos falar aqui, para a gente aprender, estudar ou compilar um monte de coisa, um monte de informação, de conhecimento há 5.000 anos... a gente precisava ter uma forma de pensar. Há 5.000 anos, eles se baseavam muito na natureza. Então, tudo, basicamente, da medicina chinesa, a gente pode pensar mais ou menos como a natureza age ou agiria. O que é isso? Então, vamos pensar muito no movimento da água. Então, tudo isso é fluidez, né? Tudo isso tem a ver com a fluidez... O movimento da água, que ela corre, né? Do Qi que a gente fala, mas a gente pode comparar muito com a água. E aí, na medicina chinesa, a gente separa em 5 elementos principais. Quando a gente fala de Qi, desculpa eu só te interromper. Sim. Quando a gente fala de Qi, a gente está falando de emoção? Não, Qi é como se fosse... Qi é como se fosse uma força motriz. Ok. É a energia de movimento do nosso corpo. É o que faz... a gente divide a medicina chinesa em Yin e Yang, que são as duas polaridades, como se fosse feminino e masculino. E aí, pensando nisso, a interação do Yin e do Yang vai trazer... vai gerar uma energia. Então, só o Yang não funciona, não serve, só o Yin também não serve. Mas essa interação forma uma energia, que é esse Qi, que é a nossa força para viver. Tipo, tudo, vamos falar assim, o Qi, ele se movimenta dentro do corpo junto com o sangue. Então, ele movimenta
ele faz todo esse ciclo junto com o sangue. Isso traz um movimento de equilíbrio. Quando a gente tem um equilíbrio nos canais de acupuntura, então nos canais que estão ligados aos órgãos internos. Então é isso que a gente busca, né? A medicina chinesa ou a acupuntura, ela é uma técnica que busca a harmonização. Então a gente quer esse livre fluxo do Qi, a gente fala. Então, esse livre fluxo do Qi vai trazer que tudo funcione de uma maneira harmônica. Quando a gente tem trânsito no meio do caminho, naquela nossa rota, a gente leva mais tempo, a gente gasta mais energia, a gente se desgasta emocionalmente para chegar naquele caminho que a gente precisa. A mesma coisa acontece no nosso corpo. Quando a gente tem algumas questões, alguns lugares que estão com dificuldade de passar, a gente gera um acúmulo de Qi ou de energia. Por isso que a gente tem uma dor, como você falou, que estava com uma questão no trapézio. Tipo, eu tenho uma dor no trapézio. Por quê? Porque naquele momento, naquele dia, aconteceu alguma coisa que a fluidez do sangue ali e do Qi estavam comprometidas de alguma maneira. Entendi. Por isso que é tão eficaz, porque a gente coloca as agulhas como se fossem os guardinhas na rua falando, gente, vamos pegar esse caminho por ali. Libera aqui, vamos, que vai dando esses direcionamentos, né? Entendi, faz todo sentido, né? Quando a gente consegue olhar até para a própria vida e ver que você está levando, mas está levando numa lentidão, está levando num trânsito, está levando num desconforto, está levando uma coisa que não é boa, né? E aí, pensando na água de novo, na parte da natureza, é muito isso. Tipo, tem pedras no caminho, puxa, agora é uma corredeira, tá correndo demais a água, tem uma cachoeira, não, nossa, agora virou um lago. Então, tudo isso faz diferença. Então, muitas analogias da medicina chinesa, da acupuntura, tem essa relação com a água e a natureza. Então, isso é muito legal, que se torna muito mais simples, né? E aí, pensando, você comentou perguntou sobre se a gente trata todas as questões, né? Todas as patologias. E aí, sim, porque a grande visão da medicina chinesa é tratar sinal e sintoma. Sinal e sintoma. Tipo, o que você está percebendo? Um ombro, como ele está doendo? Ah, beleza, mas ele está quente ou frio? Ah, não, olha, ele está quente, ele está avermelhado. Então, a gente vai começar a olhar para isso e a gente pode chamar na medicina ocidental como uma bursite, vamos falar assim? Pode. Mas na medicina chinesa é o quê? Uma dificuldade de fluxo do Qi naquela região. O que a gente quer? Melhorar o fluxo do Qi naquela região. Fica tudo muito mais simples. E quando fica simples, a gente consegue entender. Então, tem doenças novas hoje que a gente começa a perceber que não existiam há 5.000 anos. Então, vamos falar assim, um TDAH, uma ansiedade, que hoje é muito mais perceptível na nossa vida do que antigamente. O que a gente consegue ver? Mas, poxa, naquela época não tinha uma descrição de ansiedade. E não tinha tantos estímulos que levassem também, imagino, com certeza. Né? Sei lá, meu entendimento. Porque tudo isso também te leva, né? Sim. Porque para medicina... Mudou. Para tudo, mas para a medicina a gente acredita muito que o que está dentro influencia o que está fora e o que está fora influencia o que está dentro, porque é tudo que interessante isso, grande né? conexão. O que está dentro influencia o que está fora e o que está fora influencia o que está dentro. Faz total sentido. Se você chegar aqui com uma energia super acelerada, super ansiosa, tal, a sala fica tudo na mesma frequência. E quando a gente chega um pouco mais devagar, respira, tudo começa a fluir melhor. Nossa, isso é muito interessante. E, Thaís, ainda falando, pelo que eu entendi, e aí eu estou aprendendo aqui com você, Sim. tá? A ideia é essa mesmo. E eu imagino que muitas pessoas também vão aprender a partir dessa conversa. Você falou de um pedacinho, a acupuntura, mas a medicina chinesa, ela é muito mais que isso. O que tem mais, né? Como é que a gente olha... Se você puder, não sei o tamanho disso, se você puder falar minimamente o que tem nessa medicina chinesa, o que ela olha, né? Tá. Então, a medicina chinesa ela vai olhar especificamente o corpo como um todo, como eu disse, os sinais e sintomas, o que você está apresentando. E a partir do que você está apresentando, a gente vai tentar identificar e enquadrar nas possibilidades que a gente conhece. E uma coisa que é muito interessante, que a medicina chinesa, ela meio que a gente separa, vamos dizer assim, os sinais e sintomas entre cheio e vazio, quente e frio. Cheio e vazio. Você explica o que é cheio e vazio? Igual a gente estava falando do trânsito ou da água. Então, imagina uma rua vazia. Ok.
uma rua vazia à noite, ela tende a ser mais perigosa, vamos falar assim. Ok. Então, a gente precisa atrair pessoas que morem ali, que povoem, blá, povoem, para povoar aquela região, Sim. de alguma maneira que traga segurança, porque você vai ter movimento. A ausência completa de movimento, a rua fica ali, sem manutenção, em diversas questões. E o contrário também é verdadeiro. Então, imagina, eu sempre brinco assim com os meus alunos, né? Imagina o MASP no dia de manifestação. Meu Deus. Muito cheio. É horrível. É muita gente ali. Então, a gente não quer nenhum nem outro. E, de novo, é o equilíbrio. É onde eu acho o ponto certinho, né? Isso. E aí, quando a gente identifica que está vazio, a gente vai trazer mais pessoas para ocupar aquele espaço. E quando a gente identifica que está muito cheio, a gente vai falar, pessoal, vamos dar uma volta um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, né? Então, a gente vai fazer essa harmonização. Então, o conceito de quente... Desculpa, de cheio e vazio. Isso, o conceito de cheio e vazio vai ser isso. Então, às vezes, a gente tem uma questão, por exemplo, uma dor de cabeça, porque tem muito sangue na cabeça. E aí, a gente quer colocar esse sangue para circular no corpo como um todo. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma agulha, às vezes, lá no pé, para falar, sangue, vem aqui, leva até lá, vai dar uma voltona. Desce. Para depois voltar de novo para cima. Um caso, por exemplo, de uma cefaleia constante ou de uma... Geralmente, essa cefaleia de excesso é aquelas de pulsação. Que a pessoa fala, nossa, eu fico dias com dores e não sai, não desaparece. Não consegue lidar com luz, com barulho, com todo esse... É tudo muito. Entendi. E tem aquela outra dor de cabeça de vazio, que às vezes dói na parte de trás, às vezes até na parte da frente. Já sentiu aquela dor de cabeça na frente, que Frontal. você fala assim... Na parte da testa, que você fala, nossa, tá estranho, não sei o quê. Você fica... Não é aquela sensação de peso, é uma sensação de cabeça vazia, assim. Geralmente é fome. Já senti. É, interessante. Porque tá vazio, seu estômago tá vazio. E aí seu corpo tá falando, escuta, vamos levar alimento para esse corpo. Me alimenta, por favor. Entendi. Então, a gente vai pensar muito nesse conceito de cheio e vazio. Perfeito. E, além disso, complementando isso, a gente vai pensar no calor e frio. Então, às vezes, tá cheio e tá calor, às vezes tá cheio e tá frio, às vezes tá vazio e tá calor, às vezes tá vazio e tá frio. Você ainda tem esse cruzamento de informações. E o frio e o quente? Como é que a gente... você pode falar para mim? A gente vai entender o frio e o quente deixa eu pensar em outra analogia para te trazer. Por exemplo, essa questão mesmo da alimentação. Você está lá com uma fome, mas agora, vamos pegar agora, que a gente está numa época que a gente está entrando mais para o inverno, tal, está esfriando. A gente começa a perceber que está com fome, mas a gente começa a perceber que tem pouca tolerância para alimento frio. Eu tenho pouca tolerância para alimento frio. Por exemplo, nessa época a gente deixa de comer salada. Sim. A gente deixa de comer alface. Se a gente fosse pensar numa vida um pouco antes do que a gente vive hoje, que tem alface disponível 12 meses no ano, as verduras elas começam a diminuir a sua quantidade nessa região do inverno e a gente começa a comer mais raízes. Sim. Porque as raízes nutrem o corpo. Sim. Então, basicamente, a gente vai começar a perceber, puxa, não tenho tolerância. Aí você vai perguntar para a pessoa, ela vai falar assim, nossa, não tenho tolerância para comer alimentos que são frios, eu só consigo comer alimentos quentes. Eu já ouvi o contrário também, gente falando assim, eu não suporto comida aqui. Tipo, a pessoa come comida fria. Sim, e toma aqueles copões de água gelada super trincando. Sim, com pedras de gelo. As duas pessoas estão em desarmonias, tanto o muito quente, não é a gente tem preferências, né? Ok. Tudo bem, mas dentro da normalidade, tudo bem. Mas quando é muito exagerado... excesso, né? Eu acho que eu já observei esse excesso em alguns momentos, em alguns lugares. Tipo, você vê que a água tá trincando, mas tem metade é gelo. Metade da água é gelo. Né? E tem pessoas que só tomam se for desse jeito. E tem outras pessoas que não, só tomam a água se estiver pelando, queimando a língua. Né? Então, são dois extremos, né? E juntando com essa questão da alimentação que a gente comentou, que um pouquinho conectado com essa questão da dor de cabeça também, né? Então, a gente vai percebendo que essas oscilações acontecem.
E aí, a gente tem os recursos, né? Que foi o que você me perguntou. Sim, sobre a medicina, né? Então, entender o que é cheio e vazio, entender o que é frio e quente, é o equilíbrio nessas pontas. Um pedacinho é tratado com a acupuntura e o que mais a gente tem? Isso. E aí, o que acontece? Pensando nesse quadro desse paciente, a gente vai pensar, o que ele precisa de recurso? Se ele estiver precisando de um recurso externo de aquecimento... Então, essa pessoa tem um quadro de frio e tem dificuldade de trazer frio para dentro do seu corpo, a gente usa o recurso da moxa, que é um bastãozinho de artemisia, Sim, sim. que a gente... bom, pode ser em bastão e pode ser em lã, né? Mais fininha, assim. Que a gente acende e ele tem uma propriedade... calorífica muito importante. Não só de aquecer a região, mas no sentido de conseguir aprofundar e chegar em alguma questão de lesão, A pele se houver. faz uma absorção ou é o calor promovido ali pelo moxa que faz esse processo? A pele faz a absorção, o calor tem uma função, o cheiro da moxa tem uma função no nariz, a lã mesmo, a artemisia, ela solta de alguma maneira um óleo. Não é um óleo, tipo, que a gente vai ver um óleo pingar, mas ela deixa a nossa pele mais oleosa e essa oleosidade também vai influenciar na absorção. Então, é todo um composto, vamos falar assim. A gente hoje tem alguns outros recursos de aquecer, são mochas que, como se fossem elétricas, a gente fala, né? Que é como se fosse uma fonte de calor. Funciona, mas... A moxa em si, o bastão de artemisia, ele tem uma gama de recurso enorme. E a gente pode fazer grandes intervenções com essa técnica. Então, a moxa é uma delas. A ventosa é outra. Não sei se você já viu aquelas bolinhas. Moxa eu já fiz. Tá. Eu achei bem interessante. Deu bastante resultado, né? É uma coisa que eu preciso, inclusive, retomar. Eu senti o equilíbrio, mas eu acho que é algo que a gente tem que sempre uma manutenção, uma manutenção fazendo, né? Mas a ventosa eu ainda não fiz. Então, a ventosa, não sei se você já viu, teve uma época que ficou bem famoso que o Michael Phelps apareceu nas competições com as marcas da ventosa, né? Eu lembro disso. Então, a ventosa é bem legal, por quê? Porque na parte das costas do nosso corpo, principalmente, a gente pode fazer em várias regiões do corpo, mas principalmente na parte das costas, a gente tem como se fosse representações de todos os sistemas, de todos os órgãos e vísceras. E aí, como a gente tem essa representação dos órgãos e vísceras nessa região do corpo... Das costas, ali onde mostra os pontos, vamos dizer assim. A gente vai ter áreas... A leitura, né? Uma leitura de áreas de conexão. O que vai acontecer? Se a gente coloca a ventosa ali naquela região, a gente está tratando aquele sistema que está correlacionado. E segundo a medicina chinesa, né, a gente tem um recurso que é trazer, através da ventosa, algumas questões internas para a porção entre a pele e o músculo, que a gente chama de porção Zhou Li, que é uma porção que fica ali entre a pele e o músculo, e ela tem uma grande facilidade de ajudar e de combater e de tratar. Eu brinco que é como se fosse o fosso do castelo. Então, é aquela parte em volta de proteção do nosso corpo. Uma boa analogia. Inclusive, ajuda a manter a nossa temperatura corporal, essa região, né, essa porção. Então, ela traz o problema para o fosso e o fosso resolve o nosso problema. Tipo, nossos defensores resolvem nosso problema. Então, aqui a gente está falando da medicina, a gente está falando da acupuntura, a gente falou do moxa, a gente falou também de ventosa. E o que mais? Tem outros elementos ainda? Tem, muitos outros. Aí a gente tem, assim, a sangria. E a sangria, ela fala muito sobre tirar umas gotinhas de sangue. É tipo, no máximo 7 gotinhas de sangue. É bem, bem sutil, assim. E ela é muito eficaz quando tem padrões de cheio, por exemplo. Lembra que a gente falou daquela sensação de super cheio? Sim, sim, sim. Então, a gente está aliviando o corpo de alguma maneira, então, com a sangria. A gente tem, que é um recurso mais pontual, assim. Então, por exemplo, para pressão alta, é excelente sangria. Às vezes a gente está com pressão alta super exagerada, tem alguns pontinhos, principalmente um pontinho bem interessante que fica na orelha, assim, a gente faz um biquinho aqui. Ele pega aquela lancetinha de diabetes e faz um pontinho aqui, sangra um pouquinho a orelha. Esse sangue que sai já ajuda a baixar a pressão arterial. Nossa, que interessante. Quantas pessoas eu conheço que sofrem com pressão alta?
toma remédio uma vida inteira e poderia ter o apoio num processo da medicina chinesa. Nesse caso, seria especificamente uma coisa, uma patologia pontual, né? Quando está num ápice. Sim, sim. E aí, no mais, a gente vai olhar para um tratamento continuado. Eu gosto de pensar contínuo, a longo prazo, né? Eu gosto de pensar em medicina chinesa como um estilo de vida mesmo. Igual você falou, a obesidade trata. Mas aí a gente vai fazer uma série de questões, olhar de uma forma globalizada para esse paciente, para direcionar o que a gente precisa. Por exemplo, outro recurso é a dietoterapia. Então, como a medicina chinesa enxerga os alimentos, a energia dos alimentos, se ela é uma energia mais quente, uma energia mais fria, uma energia mais nutridora, uma energia mais movimentadora. E aí, através dos alimentos, a gente consegue trazer aquele recurso que falta para dentro daquele corpo. Por quê? Porque quando a gente está num caso, por exemplo, de obesidade, a gente está acumulando energia, acumulando alimentos, acumulando nutrientes para um momento, ou por quê? Ou porque o nosso corpo acha que vai faltar no futuro, ou porque não é o que ele precisa. Às vezes ele está falando assim, nossa, só queria uma sopa de mandioquinha. E você vai lá e dá McDonald's para ele. Aí ele fala, não era McDonald's, coloca de lado. Guarda. Guarda. Quando a gente começa a comer o que nosso corpo está precisando, é incrível. Às vezes a gente começa a comer mais do que a gente comia. E começa a emagrecer. Por quê? Porque a gente está comendo o que o nosso corpo estava precisando. Interessante, você falou. Lógico, eu estava distante de saber o que era a medicina chinesa, de qualquer consciência alimentar. Mas houve um momento da vida em que eu entendi que arroz, feijão, e na medida certa, óbvio, um vegetal e uma proteína foi o que me fez perder peso. Entre outras coisas. Mas o que eu quero dizer, veja, você volta para uma coisa totalmente padrão, né? Assim, básica. Nada de comida processada, e foi que deu um efeito que a gente sabe que arroz e feijão não é algo que engorda, né? Sim. E, por exemplo, para você ter uma noção que eu acho muito curioso, é uma coisa que me fascina, né? Eu gosto muito de dietoterapia, mas que me fascina na parte da dieta por exemplo, aquelas sopas feitas de aveia, que hoje a gente não tem muito hábito de comer, né? Tipo um mingau, né? Mas era muito comum de se comer mingau no passado, né? Sim. Eles faziam... Você pode ver, tem muitos pratos na culinária chinesa que eles levam dias cozinhando. Às vezes, esse mingau ficava horas, tipo 8 horas ali no forno a lenha. Aí você fala, hoje, na nossa vida atual, nossa, mas pra quê? Põe no micro-ondas. Aquele calor que levou 8 horas, levou todo aquele calor para dentro daquele mingau. Olha. E aí, quando a gente tá, por exemplo, um paciente que tá com dificuldade de se movimentar, tá se recuperando de uma cirurgia ou de um resfriado, uma pessoa que tá mais acamada, quando ele come aquele alimento ele é altamente nutritivo. E além de ser altamente nutritivo, ele traz aquele calor todo pro corpo e é duradouro. Nossa, é diferente do que você fazer ali um mingau no micro-ondas. Entendi, é diferente. Porque é muito mais rápido. Você já reparou que quando a gente faz a comida na panela, vamos falar, um arroz e feijão, a gente tá falando. Faz o arroz na panela e senta para comer. Quando a gente está com pressa, a gente pega o arroz que ficou na geladeira, coloca no prato, coloca no micro-ondas, seja por 1 minuto, por 2 ou por 3. Você pode deixar 3 minutos lá, que é bastante, né? Geralmente a gente faz muito. Por menos tempo. Quando você coloca o prato para comer, vou pegar um exagero de um dia frio. Quando você senta para comer num dia frio de um prato que você esquentou lá os 3 minutos no micro-ondas, ele esfria super rápido. O alimento não reteve o calor, né? Que é completamente diferente de quando você come um alimento que foi feito no fogão, na panela ali porque levou 40 minutos para cozinhar aquele arroz. E a mesma coisa, vamos pegar a nossa culinária mineira, né, que faz no fogão a lenha. Sim. Que leva muito mais tempo para cozinhar, porque é um fogo mais baixinho, tal. E o quanto aquilo ali não dá a comida, sei lá, para mim, né, comida mineira não dá um abracinho na gente quando a gente come. Verdade. Então, é muito isso, porque parecem coisas sutis que não fazem diferença, principalmente hoje na vida moderna, a gente meio que esquece. Completamente. Mas olha quantas pequenas coisas fazem uma diferença enorme no nosso dia a dia. É verdade. Pequenas atitudes fazem uma diferença enorme, né? E eu acho que uma coisa também que as pessoas buscam de uma maneira muito frequente é um resultado rápido. Então, assim, por que eu vou procurar uma acupuntura para emagrecer? Porque se eu vou levar
sei lá, vou chutar aqui 6 meses, 1 ano. Não, eu acho, quero emagrecer em 1 mês. Pra né? emagrecer, então, assim, é. a pessoa está eu vejo hoje que é uma busca para efeitos e respostas muito rápidas. Sim. Isso responde, inclusive, à própria medicina, própria medicamento alopático. Sim. Né? A alopatia é um medicamento que você toma, dali a pouco passa a sua dor, te dá aquele alívio, você fala, ufa, né? Resolveu. Por quê? Porque eu tratei pontualmente aquela dor, mas eu não quero olhar e fazer um tratamento e entender Mais o que está levando contínuo, né? mais longo, mais efetivo. Eu não vou voltar a ter como a dor de cabeça. E é uma coisa que é muito interessante, porque na visão da medicina chinesa, eu gosto muito de pensar, continue passando com seu médico, é uma terapia complementar, né? Continue passando com seu médico, continue tomando as medicações que ele te indicou para quaisquer questões. Mas aí a gente vai olhar para o que você está me trazendo. Então, por exemplo, beleza, você está tomando remédio para, né? Porque muitas vezes, por exemplo, no caso de febre, é excelente tomar uma medicação para resolver rápido. E dependendo da situação, você precisa mesmo. Sim, né? Mas aí a gente vai começar o tratamento de acupuntura e com o tratamento, aos poucos, o seu médico vai acompanhar a sua medicação e pode vir a diminuir doses, porque os resultados começam a aparecer. Sim. Né? Eu gosto muito de pensar, mesmo lá na China mesmo, quando eu fui aprender lá e que eu fiquei no hospital, eles falam muito sobre ficar mais ou menos umas 10 sessões, né? Tipo, geralmente aqui no Brasil, a gente, e para casos não tão graves, né? A gente tem o hábito de fazer sessão uma vez por semana, porque às vezes, se preciso, se tem uma questão mais pontual, pode-se fazer todo dia, por exemplo, mas é mais comum que a gente faça uma vez por semana aqui no Brasil. Então, 10 sessões uma vez por semana dá mais ou menos uns 2 meses e meio, 3 meses, para você já começa a ver resultado bem antes. Eu lembro que teve um aluno meu que ele fala, eu conto essa história direto, eu acho muito divertida. Ele fala assim, eu quebrei o braço e fui fazer acupuntura porque eu quebrei o braço, fiquei com gesso e tal, não sei o que. Quando eu tirei o gesso, fui fazer acupuntura e tal, e eu comecei a perceber que, desde que eu tinha quebrado o braço, meu intestino estava preso. Conforme eu fui fazer a acupuntura, o meu intestino foi melhorando. E aí, conforme foi melhorando, eu fiquei curioso e perguntei para a pessoa o que tinha, se tinha relação, se não tinha. E, muito curiosamente ou não, né? Porque eu não acredito tanto em coincidências assim, eu acho que as coisas têm muita conexão. A gente tem o meridiano, né? Então, que é o canal, que a gente vai entender que está ligado num sistema interno que passa pelo nosso corpo, principalmente pelos membros superiores e inferiores. Do intestino grosso, passa no braço. Que interessante. E passa aí, pelo braço. Quer dizer, isso estava naquele momento e lembra do trânsito? Naquele momento no braço, estava com aquele trânsito ali. O osso estava quebrado, estava precisando se regenerar. Nanana. Então, estava gerando... A gente fala que um sistema interno com problema pode gerar uma questão, por exemplo, uma epicondilite no braço, a gente falando de dor no braço específico. Pode gerar uma epicondilite, uma questão específica no corpo. E uma fratura, que é uma questão externa que está acontecendo no próprio braço, pode gerar uma questão interna no sistema. Que foi o caso do teu paciente, acabou afetando o intestino. Foi. Olha, que interessante. E ele falou, eu fiquei tão encantado que, por conta disso, eu fui aprender o que era, de onde vinha essa técnica. E é muito interessante, porque a gente começa a tratar uma coisa e acaba tratando outras tantas. É muito interessante que a ansiedade tem muita relação com insônia. Eu tive muito problema de insônia e outras questões também, né? Eu tive burnout, enfim. Acaba mexendo, mas eu percebo mesmo essa associação, né? Assim, hoje eu tenho um sono muito melhor. Sumi com a minha ansiedade? Não, mas tem um equilíbrio nela. Então, tem essa associação? Tem várias questões, várias patologias que tocam uma a outra. E aí, nesse processo, a gente começa a tratar uma... É interessante que todo o resto vai fluindo. Porque lembra, a gente falou da água, né? Então, vamos imaginar um rio. Se a gente está melhorando uma parte do rio, todo o resto vai ter influência. Interessante. Porque a gente pode estar pensando em mudar o rio, mas, poxa, se a gente tem um melhor curso do rio, a gente pode ter uma melhor plantação. A gente pode ter melhores recursos de captação de água, né? Pensando numa civilização e tal. Então,
tudo isso Com faz o nosso diferença. corpo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Interessante. É muito legal. Eu gosto muito de fazer essa conexão com a natureza, porque fica... você percebeu que eu dou exemplos palpáveis para a gente entender um pouquinho, porque é bem... Às vezes é bem distante o entendimento, né? Mas é muito legal isso. E você tem, falando ainda da medicina chinesa, tem mais algum ponto além desse que a gente falou? Me Tem traz vários aqui. outros. Por exemplo, tem a parte da fitoterapia, que a fitoterapia é como se fosse a medicação, né, que a gente tem de recursos feitos de plantas que a gente vai trazer. Homeopatia. Como se fosse. Tá. Mas uma linha. Vamos falar assim, uma homeopatia ou um remédio na visão da medicina chinesa. Ok. Que eles vão lá pegar as plantas e vão fazer o composto. Aqui no Brasil, para consumir esse tipo de medicação, tem que ter autorização da Anvisa, né? A medicação tem que passar pela... A medicação da fitoterapia precisa passar pela Anvisa. Porque hoje no Brasil eles dizem que a gente não pode consumir os extratos, as plantas puras, vamos dizer assim. Em forma de chá até pode, mas tem algumas, dependendo da origem, tipo, se for de planta, tudo bem, porque tem algumas que são de animais. Então, se for de animal, não tem disponível pra gente. Mas a fórmula em si pronta, tem algumas que vêm da China, diretamente, e aí elas passam por esse, né, crivo da Anvisa, passando por essa avaliação, vai estar disponível no mercado. Então, tem alguns profissionais que trabalham com esse entendimento. Então, eles fazem o estudo de como para fazer, estudam a farmacopeia toda, para entender qual é o recurso que eles vão oferecer para esse paciente. Nossa, bem interessante, né? Tem muita coisa na medicina chinesa que eu acho que a maior parte das pessoas que estão assistindo não sabiam, né? Eu acho que informação te transforma, te liberta, te leva para um outro lugar, né? Eu vejo principalmente a acupuntura, que é a que eu mais conheço, né? O quanto isso faz bem, né? Sim. E você consegue dizer aqui algum caso que você lembra assim que foi muito marcante nos seus atendimentos, que tenha dado um efeito mais positivo? Nossa, eu tenho tantos casos que eu acho tão legais e gosto, mas me dá um tipo de exemplo que você gostaria de saber. Ou estômago, dor de cabeça. Estômago muito provocado por raiva. Como é que raiva está associado a rim? Pegando esse gancho, né, que você está falando, vamos continuar falando do estômago, que eu acho que é um exemplo legal. Lembra que eu falei que a gente separa os órgãos e sistemas, né, os órgãos e vísceras, em 5 elementos. Desses 5 elementos, a gente vai ter um órgão e uma víscera, um yin e um yang, para cada um dos 5. E aí eles interagem entre si. Então, o que é esse yin e yang? É como se eles conversassem, eles trabalhassem em conjunto. E aí, pegando o estômago trabalha muito com baço pâncreas. Baço pâncreas. Que pra gente é um negócio assim, tipo, mais aleatório. Mas o baço pâncreas, ele trabalha muito com essa questão, fala muito da questão, e aí vamos voltar um pouco, correlacionar um pouquinho com as emoções. Porque são várias camadas de várias coisas. Então, 5 elementos. Sim. E aí, a gente tem dois órgãos em cada... Né, um órgão e uma víscera em cada elemento. E desses elementos, a gente vai perceber as emoções e como eles conversam. Então, o elemento do baço pâncreas e do estômago, a gente chama de elemento terra. Ele fala muito da energia da preocupação. Então, o baço pâncreas, ele ajuda a fazer a digestão. Então, quem recebe o alimento é o estômago. Sim. Mas quem ajuda a fazer... O baço pâncreas é como se fosse o foguinho que ajuda a macerar o que está aqui dentro. Se esse fogo está baixo, imagina... Eu sempre falo assim, imagina uma assadeira de bolo. A gente acabou de bater um bolo, colocou na assadeira e colocou no forno. Se o fogo estiver baixo, como ele sai? Batumado, baixo, cru, né? Cru. E se ele está com fogo super alto? Ele sobe muito rápido. Sai queimado. Sai queimado. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai entender da digestão. Então, a gente precisa que esse baço pâncreas tenha energia suficiente para fazer
a digestão do alimento no estômago. O que acontece? Quando a gente vai conversar sobre isso, o baço pâncreas, ele fica, a gente fala depauperado, né? Ele sofre com preocupação. Então, o excesso de preocupação pode abaixa, levar... vamos falar assim, nosso foguinho. Entendi. E aí isso traz fezes amolecidas. Isso traz excesso de pensamentos e de preocupação. A mente muito agitada. Que não para o tempo inteiro. A gente tem baixa produção de sangue. Diminui a qualidade do sangue. Às vezes a gente fala assim, nossa, seu sangue não está com qualidade. Não necessariamente aparece no exame de sangue, tá? Mas, porque tudo para a medicina chinesa primeiro é energético, para depois manifestar no corpo. Que é outro conceito bem interessante. É. E aí, então, assim, quando a gente fala, putz, tá na parte energética ainda, é maravilhoso. Por quê? Porque a gente ainda consegue tratar sem gerar acometimentos, né? Então, pensando nisso, a gente vai perceber que excesso de trabalho, excesso de pensamento, excesso de trabalho mental e físico, né? Vai trazer essa alteração no baço pâncreas, gerando uma alteração na digestão. Então, a nossa digestão, ela pode ser mais rápida, mais devagar, de acordo com como está funcionando o nosso baço pâncreas. E aí, pensando em outro elemento, que é o elemento do fígado, né? Eu gosto muito de pensar no fígado como o grande general. O fígado, ele conversa com todo mundo, ele organiza todo mundo, ele promove o livre fluxo do qi, a gente fala. Então, o fígado, ele conversa todos os elementos. Ele é como, enquanto general, a gente brinca que é como se ele fosse lá cobrar o aluguel. Então, ele vai lá e pega 10 de um, 10 do outro, 10 do outro, 10 do outro, 10 do outro. Só que se ele está na farra gastando muito mais, porque às vezes a gente consome alimentos ultraprocessados, porque álcool. A gente consome álcool, consome remédios em excesso, tudo que vai tocar o fígado, né? Pode depauperar a energia do fígado. Causar um prejuízo. Quando a gente entra nessa ideia de causar o prejuízo, o gasto dele diário, vamos falar assim, o gasto diário do fígado, era 100. E ele pega 10 de cada um, tá tudo certo. Porque ele que filtra, né, as emoções, ele que filtra o sangue, ele vai fazendo esse trabalho de filtragem. Então, é como se todo mundo falasse, não, beleza, você está fazendo essa filtragem, eu vou te pagar por isso. Só que quando ele entra na farra, ele gasta mais. Só que ele não conta para ninguém que ele está gastando mais. Gastou mais. E, geralmente, tem várias possibilidades, mas acho que o mais comum é ele folgar, vamos dizer assim, no estômago. Então, ele vai pegando mais do estômago, mais do estômago. E aí a gente fala que o fígado, então, ele está invadindo esse estômago. E nessa invasão do estômago, a gente pode ter gastrite. Não todas as questões de gastrite vão ter relação com isso, mas a gente pode ter uma questão de gastrite acometida por conta desse fígado que está lá. Mas está tudo conectado, né? Porque se eu judiei do meu estômago com uma alimentação completamente equivocada, isso por trás tinha uma emoção e foi desencadeando tudo isso no final, né? Sim. Leva para o mesmo lugar, né? Thaís, o assunto é muito interessante. É muito vasto, né? Nossa, muito vasto. Tem muitas outras curiosidades. Eu ficaria aqui a tarde toda perguntando, tentando aprender um pouco mais sobre medicina. Eu, Fara, particularmente entendo que o nosso movimento de cura, o nosso movimento de nos compreender, né? A parte de autoconhecimento, e autoconhecimento são tudo aquilo que te leva a pensar, né? Então, a gente fala de uma medicina que não trata mais só pontualmente a doença. Eu estou com uma dor aqui, então toma isso. Mas a gente fala de uma medicina que olha o ser como um todo, né? Então, o que tem por trás dessa dor, né? Quais as emoções? É olhar para o ser humano de um modo mais completo. Sim. E isso me apaixona, né? Porque eu vejo cada vez mais, eu vejo muitos médicos, já tive a oportunidade de trazer aqui, inclusive, médico que fala da medicina integrativa, que a gente não tem mais como olhar de forma isolada. E eu já estou vendo um movimento na medicina tradicional de muitos médicos já se preocupando em entender o que tem por trás dessa doença, né? Ou seja, eu não quero tratar a doença, eu quero tratar uma pessoa, um ser humano. Então, assim, isso me encanta, aprendi muito aqui com você. Ficaria aqui muito mais tempo, mas a gente precisa finalizar. Se alguém quiser conhecer o seu trabalho, puxa, eu fiquei tão interessada, quero uma consulta com a Thaís, quero falar com ela agora.
onde as pessoas te encontram. Você pode deixar as tuas redes, os teus contatos para as pessoas te encontrar? Sim. Hoje eu tenho um Instagram, né? Que eu ainda estou num processo de modelar para encaixar mais conteúdo. Mas tem o Instagram, então Thaís Pedlovski, né? É um pouco difícil de escrever, mas... e também tem telefone. Deixa o telefone? Por favor. Pode ser também pelo telefone, pelo WhatsApp, né? Então, é 11 de São Paulo, 96-466-1484. Se você me permite, quero só falar mais um pouquinho. Claro, por favor. De três outros recursos, por né? Por favor. Não vou me alongar, mas tem a auriculoterapia, que é muito conhecida de todo mundo. Já usei também, fiquei encantada. Que a gente entende a orelha como um microsistema, então a gente pode pôr as sementinhas e ter a resposta. E o Tuiná, que é uma massagem nos canais com a visão da medicina chinesa. Né? Então, é uma massagem, não precisa de agulha, não precisa de nada. A gente tem um estímulo com as mãos. Para quem tem medo, por exemplo, ajuda super. Seria um outro... Que parecida com o shiatsu, por exemplo. Que o shiatsu é como se fosse o tuiná da medicina japonesa. Então, é uma visão do Japão. Comparando o Japão. Então, então, para quem conhece o shiatsu, é uma coisa bem parecida, o shiatsu e o tuiná. Eu fiz o shiatsu. Então, são outros recursos que a gente também tem para acrescentar nessa lista aí de um monte de coisa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, não posso deixar de falar do shiatsu e da aurículo, que são tão famosos, né? Não, com certeza, eu te peço perdão. Imagina, aqui, tá tudo bem. Mas foi um prazer te receber. Eu Obrigada. Espero que em outros momentos a gente se encontre, que a gente troque ideias, que eu aprenda mais e com certeza eu vou querer um horário com você pra gente falar sobre outros assuntos. Vamos conversar, prazer é meu. Obrigada. Pessoal, a gente encerra aqui esse episódio da série Saúde. Se tiver interesse, procura a Thaís. Olhe para você todos os dias, se valorize, se compreenda, sinta o que fala com o seu corpo, as suas dores, as suas emoções, se permita. Esse é o processo que te leva a ter muito mais consciência de uma vida plena. Até mais.